crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus e eterno Pai, somente crer, Senhor, e tudo é possível para aquele que crer no Teu santo e precioso nome. Este nome que é sobre todo nome, e não tem nenhum nome em cima no céu, nem debaixo na terra, que pode e tem poder para perdoar os pecados, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E é diante deste nome que todos os demônios estremecem e fogem de medo, porque sabe que este nome é poderoso, Pai. Mas enquanto os demônios fogem e correm diante deste nome, nós te adoramos e te exaltamos e te engrandecemos, Senhor. Porque sabemos o que este nome fez em nossas vidas. Trouxe perdão para os nossos pecados e nos purificou, nos abençoou e nos deu, ó Pai, uma família santa, uma família no céu. Por isso te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo ter vindo e dado a sua própria vida, Pai, por nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter perdoado os nossos pecados, por ter nos abençoado e ter nos livrado, Senhor. Aqui estamos nesta noite, Pai, pedindo a Ti que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração e que suba como um cheiro suave diante da Tua presença, Pai. Que agrade ao Teu Espírito Santo a tal ponto que Ele venha, desça no nosso meio, Pai, e se manifeste através da Tua palavra, abençoando cada coração, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui está, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a leitura da sua palavra. Podemos assentar, irmãos. Todos nós conhecemos esta escritura
Sabemos do chamado de Abraão, sabemos como Deus chamou Abraão, como Deus trabalhou com Abraão. Enquanto ele estava em Ur, na cidade dos caldeus, Disse o profeta que Deus não chamou Abraão porque ele era um bom homem. Deus não chamou Abraão porque ele era um bom crente, uma boa pessoa. O profeta disse que Deus chamou Abraão por predestinação. Deus já tinha escolhido Abraão antes mesmo da fundação do mundo. Abraão saiu dali da Babilônia junto com seu pai, foi para a cidade de Ur dos caldeus, e Abraão não era uma pessoa boa, assim como nenhum de nós éramos pessoa boa. Nenhum de nós tinha dignidade, nenhum de nós tinha mérito, mas não foi por mérito, nem por dignidade, nem por obras, mas foi por predestinação. E se você está aqui nesta noite, não é por causa das tuas obras, nem por causa das minhas obras, mas foi a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo quem te deu esta oportunidade de você estar aqui. Quero ler um pouco da mensagem, eu quero ser bem objetivo nesta noite. Vocês têm medo quando eu falo isso, Minha objetividade passa dos 45. Mas dessa vez eu acredito que, a menos que Deus mude o quadro. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, se você desejar acompanhar. Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Na mensagem, a série da Igreja Israel, página 10, parágrafo 46, na primeira mensagem, Israel no Egito, o profeta disse aqui: agora, Paulo diz, ele nos elegeu nele, a igreja, antes da fundação do mundo. Agora observe, para que fôssemos santos, não nossa própria santidade. Bem, você diz, você crê em santidade, irmão Brana? Certamente que creio, mas não na minha santidade. Eu creio na santidade dele. Minha santidade não é nada. A dele sim é perfeita. Bem, você diz então, você acha que você pode beber ou não? Eu nunca disse isto. Olhe, um grão de trigo pode somente produzir trigo. Oh, eu sou eleito, glória a Deus, aleluias. Mas um grão de trigo só pode produzir trigo. Ele não pode produzir ervas daninhas.
não há desejo nele, não há vida nele para produzir ervas daninhas. E se estamos em Cristo Jesus, observe bem, não seja enganado. É melhor você pesquisar isto com atenção agora. Veja, se você continua dizendo, bem, não me condena por fazer isto, não me condena por fazer aquilo, coisas do mundo, agora, eu vou ferir vocês apenas um pouquinho, puxar as penas, porque se você olhar, lá no capítulo 1 de Efésios, Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós, outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele está escrevendo aos santos e não aos bebês, diz o profeta. Agora, eu vou ferir vocês um pouquinho, puxar as penas para o outro lado. Veja, mas é esta evidência segura, você jamais tem estado com Cristo, você jamais tem nascido de novo, porque aquele que ama o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. Agora, se você simplesmente deixa de fazer isto, porque você sabe que deveria deixar de fazer, este é o sinal que você ainda não tem chegado a lugar algum. Observaram, irmãos? Estão captando? Se a pessoa deixa de fazer aquilo que é errado só porque a igreja não permite, só porque o pastor não permite, prega que é contrário, o profeta está nos dizendo que nós não alcançamos nada ainda. Isso não pode ser por obrigação, porque a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E quando o Espírito Santo está no nosso coração, nós vamos caminhar aqui, nós vamos ver. Veja, o Espírito Santo que estava em Cristo, estando em você, produz a vida como a de Cristo. Lembra do que nós falamos ontem sobre perdão? Então, se essa vida de Cristo que está em mim, que eu professo que está em mim, então quando um pecador se aproxima, eu vou me juntar com os fariseus e saduceus e mestres da lei e vou pegar uma pedra e vamos apedrejá-la? Esse foi o sentimento de Cristo? Não. O Espírito Santo que estava em Cristo, estando em você, produz a vida como a de Cristo. Aleluias! Então, para você provar que você tem a vida de Cristo em você, ao olhar para o teu irmão, você não tem indiferença. É isso correto, irmãos? Não é nada que você faz, é o que Ele fez. Aleluias! Ele escolheu isto antes da fundação do mundo. E isto é maravilhoso. O profeta chega a dizer assim, que nós que professamos ter isto, deveríamos ser as pessoas mais felizes da terra, por saber que Ele nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo. E a Bíblia chega a dizer, não é para o que correm, não é para o que busca, mas é para aqueles que Deus se compadece. E ver de onde nós estávamos e aonde Deus nos colocou, veja o que Deus tem feito conosco, Deus se compadeceu de nós. Quero que você saiba, Igreja Tabernáculo Brana, e todos que escutarão esta fita, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Não foi você escolhendo Ele, mas foi Ele te escolhendo.
Quando Deus deu este poder ao homem para escolher, ele escolheu o pecado, escolheu a imundícia, escolheu correr e fugir da presença de Deus. Então Deus tomou isso e disse: não, isso não pode, porque se ele escolher, ele vai para o inferno, então eu vou predestiná-lo. Alguém diz: bem, aleluias, eu sei que sou salvo porque parei de fumar. Não foi por isso que você foi salvo. Não é por isso que você é salvo. Você foi salvo porque Deus te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Glória a Deus. Deus te escolheu para ser um salvo, para ser um filho. Este é o ensinamento bíblico, amém? Agora veja, começamos a ver que isto não somos nós, é Ele. Você pode ver isto, igreja? Ele nos escolheu. Agora, Abraão não poderia dizer: bem, louvado seja Deus, eu saí da torre da Babilônia, eu saí do mundo religioso, eu saí do mundo da confusão, aleluias, é por isso que eu estou salvo. Abraão poderia dizer isto. Ele teria salvo se fosse por isso, disse o profeta, se fosse por Abraão ter saído da Babilônia, ter saído de lá, um bom grupo seria salvo, porque muitos saíram da Babilônia. Mas não foi por isso que Abraão foi salvo, não. Se esta é a razão pela qual fizeram isto, veja, ele não fez isto. Mas agora eu quero te dizer, amado, ele elegeu Abraão, amém? E este foi o exato início de nossa salvação, que foi dada a um homem quando ele, Deus, o chamou, o chamado de Abraão, aleluias. E Paulo disse que nós somos filhos de Abraão pela fé. O Abraão é nosso pai da fé. Veja, ele elegeu Abraão, e este foi o exato início de nossa salvação, que foi dada ao homem quando ele o chamou e o elegeu e o predestinou e lhe deu uma promessa. Glória a Deus! E não só uma promessa, e fez um pacto eterno com Abraão. E não só com Abraão, mas a sua semente. E eu sou a semente de Abraão, você é a semente de Abraão. Aleluias! Eu devo confessar, irmão, que eu fico um pouco religioso quando eu começo a meditar nestas coisas, porque quando eu começo a ler isso aqui, eu começo a olhar o meu passado, eu começo a olhar onde eu estava, eu começo a olhar onde olha, e eu mesmo chego à minha própria conclusão que não tinha condição nenhuma. Diga-me que condição eu teria de me salvar, de encarar a vida eterna? Nenhuma. Então quando eu leio aqui e vejo que Ele nos escolheu, isto alegra meu coração. Aleluias! Por isso que o profeta disse: nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Mas às vezes não é o que parece. Às vezes nós temos o céu nas mãos, nós temos o céu no coração, temos a alma salva e andamos assim, ó, como se ninguém tem nada. Como se não tivéssemos vida eterna. Como se não tivéssemos crendo num Deus poderoso, e vivemos desanimados. Mas eu vou dizer o porquê. Porque nós colocamos a nossa fé num dinheiro, colocamos a nossa fé na prosperidade, mas a nossa fé tem que estar na palavra de Deus. Examinai as Escrituras e ver que nelas há vida eterna, porque são elas que de mim testificam. São João 5,39. O dinheiro vai acabar, a casa vai ser deteriorada, mas tem uma coisa que nunca vai acabar: esta vida de Deus em nós.
O que é vida eterna? O profeta disse: é a vida de Deus morando em mim, é a vida de Deus morando em você. E quando essa vida de Deus está em mim, não tem demônio do inferno que possa impedir a minha caminhada até aquele dia. Aleluias. Veja, observe quando ele chamou Abraão aqui, ele o chamou por eleição. Não pelo que ele era, não pelo o que o Ariel era, não o que o Mateus era, não o que o Denilson era, não o que a igreja de Erechim era, mas foi por eleição. Obrigado, Senhor, por ter me elegido. Como é bom você saber, irmão, se você pesquisar e analisar as Escrituras, antes de Deus fazer o mundo, eu estava nos pensamentos dEle. Você estava nos pensamentos dEle. Ele disse: vou fazer um jardim, mas Adão já estava em sua mente. Vou fazer um céu, mas você e eu já estávamos na mente de Deus. É como um engenheiro que vai fazer o projeto, ele não faz um rabisco ali de qualquer maneira, aquilo está em sua mente, e o que está em sua mente ele começa a trazer à cena. E assim foi Deus, o engenheiro do mundo, o engenheiro de nossas vidas, o arquiteto. Ele projetou aquilo em mente e veio trazendo. E eu estava nesse projeto, você estava nesse projeto. Chegou uma hora em que Ele me desenhou, chegou uma hora em que eu fui expressado por palavras. Então o que Ele fez? Ele não chamou Abraão pelo que Abraão era, porque Abraão era um homem mau. Veio da terra dos caldeus, homem ruim, pensamentos malignos, mas não, ele chamou porque ele elegeu Abraão. Então o que ele fez? Ele foi lá e chamou do meio da sua parentela, e o abençoou, e disse-lhe: eu vou te salvar. E aqui ele diz: e tu virás a mim, já avançado em dias. Antes que ele fizesse algo para merecer isto, Deus o escolheu, aleluias, falou dele, e não somente tu, mas a tua semente após ti. Oh, que coisa, igreja, notem, e ele retornou. O versículo 8 agora, vamos ler aqui um pouquinho mais adiante, sobre esta outra coisa. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, mas aqui Abraão comete uma falha. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda. Quando Deus chamou Abraão, era só Abraão. Deus não chamou Ló, e nem o seu pai. Terá era o pai de Abraão. Se você observar, num capítulo anterior, você vai ver que o pai de Abraão tomou seus filhos, Naor e Harã, e foram em direção aonde? Canaã. Mas houve uma outra cidade no meio entre Canaã e de onde eles saíram, que eles pararam ali naquela cidade e habitaram ali. O pai de Abraão, que era chamado Terá, não prosseguiu adiante, morreu ali. Você vai ver que Abraão também teve um filho por nome de Harã, que também faleceu, enquanto seu pai estava vivo. E esse que faleceu era o pai de Ló. Oh, quem sabe Abraão pensou, ele está, não tem mais pai, vou adotar Ló.
Vou levar comigo, coitadinho, se criou sem o pai, vou levar ele comigo. Agora observe uma coisa, ele fez bem ali o que Deus lhe disse para não fazer. Tomou a Ló, seu sobrinho, e Abraão levou seu pai, mas ele nunca lhe disse para levar seu papai junto ou a Ló junto, mas ele levou de qualquer maneira. E você vai ver que o profeta nos diz assim, que a partir do começo da viagem de Abraão, levando Ló junto, foi um total empecilho. Só trouxe incômodo para Abraão, só trouxe prejuízo para Abraão. Chegou um ponto em que eles tiveram contenda nos pastores deles lá. Até que chegou um dia de decisão, e vai ter que chegar um dia da nossa decisão, irmãos. Deus nos chamou, nos tirou da Babilônia, nos tirou lá dos caldeus, nos tirou do mundo, nos tirou do Egito, mas vai chegar um momento em que nós vamos ter que tirar o Egito de nós. Acontece que Deus nos chama, a porta está aberta. E muitas vezes nós viemos, mas trouxemos os Ló juntos. E você vai observar que enquanto Ló estava junto, Deus não poderia trazer a palavra da promessa. Enquanto Ló estava junto. Notem que isto foi um estorvo. Até que o ancião partiu, que era o pai. Ele foi uma pedra de tropeço por todo o caminho, como também foi Ló. Eles estão captando, irmãos? Deus chamou Abraão, não a Ló. Ele chamou a Abraão, não seu papai. Bem, você diz, e quanto a Sara? Bem, a Bíblia diz que um homem e sua esposa são um. Eles são uma só carne. A Bíblia diz assim, isto é correto. Mas ele chamou Abraão e pediu-lhe para se separar de tudo o que ele tinha e ir a uma terra estranha. E é isso que Deus faz conosco quando Ele nos chama. Separa-te da tua parentela. Saia da tua terra, saia da tua parentela. Agora, podemos tipificar isso aqui. Parentela não quer dizer primo, parente, físico. Mas tem muitos Ló que nos atrapalham. E alguns receberam o nome de orgulho. Outros receberam o nome de, como estudamos ontem, ira. Ansiedades. Muitos Ló estão nos atrapalhando. Mas vai chegar um momento em que isso vai ter que dar um confronto, irmãos. Vai chegar o dia do confronto, e esse dia do confronto vai ser o dia da nossa decisão, da minha decisão. Se eu quero realmente ficar com Ló, ou deixo ele para trás. Porque só assim para receber a promessa. Veja, por uma terra estranha. Veja, Deus chamou Abraão para uma separação, indo a uma terra estranha da qual nada sabia. Isto é cristianismo, separar-se das coisas do mundo, porque Deus tem te chamado para ir a uma outra terra, aonde o Ló não pode entrar, aonde a ira não pode entrar, aonde o ódio não pode entrar, aonde o rancor não pode entrar. Deus nos chamou a uma terra que a raiz de amargura não pode entrar. Está chegando um momento de confusão, de choque. Estamos tendo choque com a nossa própria carne, porque Ló era da própria família de Abraão, vindo do seu irmão Arã, Naor, ou Arã,
Arã. Ló era filho de Arã e Arã era irmão de Abraão. Era sua própria carne, sua própria família. Que ruim para Abraão ter que olhar para o seu sobrinho, o qual viu crescer. Que ruim, que difícil para Abraão olhar para o seu sobrinho Ló, sendo que sabia que o seu irmão tinha falecido e Ló tinha ficado sozinho sem um pai. Que ruim, aquilo magoou Abraão, claro que magoou. Abraão tinha sentimento, era um homem como nós. Não era um homem especial, um super-homem. Ele tinha carne, tinha sentimento como eu e você temos. Mas ele também chegou num ponto de decisão. Se eu levo ele, eu não tenho a promessa, mas se eu deixo, Deus disse que eu tinha uma promessa. Agora chegou o momento de você, igreja, tabernáculo, estou falando para nós aqui, de nós decidirmos. Se você quer levar este Ló junto, ou você quer deixar ele aí. É o momento, esse é o momento exato. Nós estamos em uma encruzilhada. E está na hora de você dizer para Ló: se você pegares a esquerda, eu pegarei a direita. Se você pegares a direita, eu pegarei a esquerda. Está na hora de nós olharmos para a cruz do Calvário. E nessa cruz do Calvário tem um cruzamento aí, tem uma encruzilhada. Ou você leva esse rancor junto para o caixão, leva essa ira junto para o caixão, e você não tem a promessa, ou você deixa que ele vá para a esquerda e você para a direita. Deixa que Deus faça a separação, e para isso Deus precisou levantar alguns pastores lá, no rebanho de Abraão e no rebanho de Ló. Tiveram confusão, e a confusão estava onde? Nos líderes. Peguei pesado agora, né? Estava nos líderes, nos pastores. E a confusão se ergueu, se levantou. Não dá mais. Não dá mais para viver assim. Mas quando um homem é chamado por Deus, ele não gosta de confusão, ele é inimigo de confusão. Um homem de Deus é inimigo de confusão. Eu até gostaria de ler, se vocês tiverem um pouquinho de paciência comigo, irmãos. Gênesis 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguede com sua mulher e tudo o que ele tinha, e Ló estava com ele. Era Abraão muito rico em gado e prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que dantes ali fizera, ali invocou Abraão o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Irmão, a Bíblia e o profeta dessa era, a mensagem dessa era disse uma coisa. A Bíblia disse que nós viemos do pó e do pó, aí ao pó voltaremos, não é isso correto? Esse corpo aqui tem 16 elementos. A terra que nós vivemos em cima dela tem 16 elementos. O Ló e o Abraão não podem viver juntos nesta terra. Eles não podem prosseguir junto esta caminhada dentro desses 16 elementos. Captaram, irmãos? Eu só tipifiquei aqui, mas eu creio que vocês captaram, vocês têm uma mente espiritual. O Ló e o Abraão não podem viver junto dentro do coração, porque só pode haver uma coisa dentro do coração, ou é fé ou é dúvida. Uma desses dois fica. Ou um vai para a esquerda e outro para a direita, mas um tem que permanecer ali. Mas os dois juntos não dá. A terra, porém, não podia sustentá-las. Você não pode ser um manufaturado, você não pode ser fabricado, você não pode ser um crente dentro da igreja e um mundano lá fora. Você tem que ser Abraão ou você é Ló. Eu tenho que ser Abraão ou Ló, um dos dois.
Eu tenho que sustentar a fé ou a dúvida. Eu tenho que me posicionar por essa mensagem ou não me posiciono por nada. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, Abraão era um verdadeiro pastor, né? Porque ele estava apacentando, ele estava tentando pacificar a coisa. Que não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. O tipo do crente morno, né? Levantou Ló os olhos, viu a campina do Jordão. É coisa florida, né? Bonita. Um ótimo sermão. Palavras pontuadas. Era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha só que coisa boa quando você se aparta desses Ló. Depois que Abraão se apartou de Ló, veio a palavra do Senhor e disse: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. Deus tem muitas coisas para nos dar. Deus tem o oriente, o sudeste, o lado do norte, seja lá o que você pedir, mas Ele não pode te alcançar isso enquanto Ló estiver junto. Disse o profeta: eu tenho certeza que só uma coisa entrará lá: o amor divino. E o amor divino não pode ser dado por Deus se Ló estiver junto. Se a ira estiver junto, se a cólera estiver junto, se o ódio estiver junto, se a inveja estiver junto, se o orgulho estiver junto, Deus não pode te dar isto. E nós queremos todas as bênçãos de Deus, nós queremos a fé, nós queremos a virtude, nós queremos a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, até chegarmos no amor divino, mas Deus não pode enquanto a dúvida tiver, o temperamento for aquele temperamento de humano mesmo que briga com qualquer coisa e atrai doença para si mesmo. Diz o profeta: uma pessoa nervosa, ela causa câncer no estômago, ela se prejudica sozinha, e quando ela sustenta aquele nervosismo, ela está sustentando um demônio. Leia a demonologia se você quiser saber a mensagem. É isto correto, irmãos? Estou pregando a mensagem ou não é? Profeta, você está alimentando um demônio. E também não deixa de ser um Ló. Elimine o Ló da tua vida. Deixa que ele escolha o caminho que ele quiser ir, mas permaneça no chamado que Deus te chamou. Você tem promessa, você tem vida eterna. É ali que Deus te chamou. Glória a Deus, aleluias. Para que lado você vai aí, Ló? Escolha. Eu não me importo que lado você vai tomar. Eu sei de uma coisa: eu tenho recebido uma promessa.
Porque Deus tem te chamado para ir a uma terra estranha e habitar entre um povo do qual você nada sabe. Para ser o quê? Um peregrino. Disse o profeta na mensagem, o futuro lar da noiva celestial, da noiva material com o noivo celestial, ele disse assim, ó, nós estamos aqui como peregrinos, apenas caminhando aqui, apenas caminhando de passagem nesta terra, mas tem um novo lar nos esperando ali do outro lado. Disse o profeta, depois que Deus vir com o seu fogo santo e purificar esta terra, nós desceremos juntamente com o Senhor Jesus Cristo e pisaremos as cinzas dos ímpios. É isto correto? E você sabe, se você leu aquela mensagem, o profeta disse, você vai chegar ali, você não vai ser uma fumacinha, você não vai ser uma nuvenzinha. Não, vai ser normal. Porque a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Diga-me onde está o corpo literal de Jesus. Nós seremos como Ele. Apenas um corpo transformado, glorificado. Que maravilha, diz o profeta ali, nós vamos pegar aquela maçã, aquela laranja, vai ter o perfeito gosto da laranja. Tudo vai ser perfeito. Hoje nós temos tantas ansiedades, tantos desconfortos, tantas doenças, tantas enfermidades. Diz o profeta, ali não haverá nada disso. Para você que já passou dos 60, pensa agora, você com 18, 20 anos de idade, correndo pelas campinas que o Senhor tem preparado. Que maravilha, porque o homem quando ele chega nos 15, 12, 13 anos, ele quer chegar lá nos 20, né? Aí chega nos 20, começa a passar aqui, ó. Ele quer voltar para os 20. Mas não tem como mais voltar, né? Nessa terra não tem mais. Mas tem um corpo glorificado nos esperando ali do outro lado. Oh, eu tenho estado tantos anos em minha peregrinação, como disse Jacó. Amém? O que ele era? Ele começou a se conscientizar. O companheiro tinha feito tanto, falando de Jacó agora, né? Ele sabia que ele era apenas um peregrino aqui. Você tem que saber que você é só um peregrino aqui, aleluias. Deus prometeu a Abraão aqui como ele iria salvá-lo, como também sua semente após ele. Ele fez o pacto incondicional. Não é apenas porque ele fez isto, porque simplesmente ele era Abraão. Ele não disse, agora Abraão, se fizeres aquilo. Ou ele disse, não, eu mesmo fiz isto, amém? Oh, que coisa, irmãos, quando penso nisto, Deus mesmo fez isto incondicional. O pacto de Deus é incondicional. Você diz, bem, irmão, eu parei de comer carne, eu não faço isto, irmão, eu não tenho coisa alguma a ver com isto. Ou melhor, isto não tem nada a ver, alguma coisa com isto. Não é se você não come carne, não é se você guarda os dias sabáticos ou luas novas, ou se você vai à escola dominical no domingo ou o que for, você é salvo incondicionalmente, aleluias. Você pode dizer um glória a Deus com mais entusiasmo, porque nós somos salvos incondicionalmente, isso quer dizer não tem condições, não é porque você fez ou deixou de fazer, é porque Ele fez por nós. Então você diz, irmão Brana, então eu sou salvo, glória a Deus. Aqui o irmão Brana equilibra as coisas. Glória a Deus, eu sou salvo. Sim, você é salvo. Então, irmão Brana, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, Senhor, você pode fazer o que você quiser. Oh, glória a Deus, aleluias. Sim, você pode fazer o que você quiser. Sim, Senhor. Ah, coisa boa, eu sou um predestinado, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus me salvou, sim, Deus te salvou. Mas irmãos, se você é salvo,
você não tem desejo de nada do que é deste mundo. Isso equilibra, né? Porque às vezes a pessoa pensa, graça, graça, graça cobre tudo, a graça. E diz o pastor Febrônio, vai tanto na graça que aquilo acaba sendo uma desgraça na vida dele. A graça cobre, a graça cobre, já cobriu lá no Calvário. Mas se você é salvo, você não tem desejo de pecar. Oh, e todo, aleluias, isto é o que enche o meu coração, e todo o seu coração está centrado nisto. Você não consegue fugir disto. Ou seja, você não para de fumar porque o pastor diz, ou porque a igreja diz. Você não para com isso porque a igreja diz, ou porque você tem uma doutrina. Não, é porque aquilo não está aqui, ó. Aleluias, você não consegue fugir disso. É como Paulo disse, eu sou um prisioneiro de Cristo. Você é um prisioneiro de Cristo. Você está aqui no mundo, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você tem liberdade para entrar em qualquer lugar, para ser o que quiser, mas nem tudo isso te convém, meu amado. Porque nós somos prisioneiros, e esta prisão nos prende na palavra de Deus. Aleluias, você não consegue fugir disso, mas enquanto há um puxão ali, posso terminar de ler? Mas enquanto tem um puxão ali no seu coração, que não consegue amar o seu irmão, que não consegue se aproximar dele, que não consegue perdoar ele, que não consegue nem mesmo olhar para ele, eu vou te dizer, meu amado, você sabe que ainda há algo errado ali. Isso é o profeta que está falando. É o profeta que está falando. Você tem que examinar, e se tiver algo errado ali, conserte. Não deixe que esse Ló faça você perder a promessa. Oh, meu Deus. Agora, eleição. Vou ter que pular aqui. Aí está. Não deixe de alcançar isto, irmão. Veja, sem o batismo do Espírito Santo, você está perdido. Você está perdido. Este é o único. Você não tem que se preocupar quanto a chegar aos céus. Como assim, irmão Brana? Se não há nada aqui dentro de sobrenatural, as portas nunca vão se abrir. É isto? Você poderia ir até lá, até esta porta, e bater a cabeça contra ela, e dizer, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei muitas enfermidades no teu nome, eu estive lá todos os finais de semana dentro da igreja, mas o profeta desta era, a qual eu creio de todo o meu coração, que é um profeta vindicado para esta era, ele diz, se o Espírito Santo de Deus não estiver ali dentro, você pode se arrebentar batendo aquelas portas, elas não vão se abrir. Tem que ter algo aqui dentro para destravá-la ali do outro lado. Aleluias! Este é o código do cristão. Este é a marca de Deus no cristão. Ela vai se abrir se tiver algo sobrenatural aqui. Então você já está julgado apenas pelo que você pensa acerca de Jesus Cristo. Agora aqui vem. Ele perfurado, partido,
rasgado em pedaços, sua alma foi a Deus, Deus o abençoou, e então sua alma voltou na forma do batismo do Espírito Santo, que vem a cada crente para santificar, limpar a mente, limpar o coração e deixar uma porção do Espírito Santo ali, aqui e ali, no coração dali, de fulano, de Beltrano, e ele vem com o Espírito Santo e coloca um pouquinho do Espírito Santo aqui, um pouquinho do Espírito Santo ali, e ele começa a preencher a igreja com o seu Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é dado, ele mesmo, o Espírito Santo que levantou o corpo de Jesus Cristo, aleluias, da tumba, arrebatará. E aquele pacto tem que se encaixar com ele, aleluias. Aquele Espírito que ele te deu, que te derramou sobre tua alma, tem que se encaixar com ele. Oh, aleluias. Este mesmo Espírito Santo que levantou o corpo de Jesus da tumba, arrebatará. E aquele pacto tem que se encaixar. Como ele o partiu ali e deu o corpo, voltou a Deus, falando de Jesus, e o Espírito Santo voltou à terra. Então o teu espírito, olha só que profundo isto, o teu espírito, o espírito da igreja, o espírito da noiva, terá que ter o mesmo tipo de espírito, ou não vai se encaixar. Quem leu a mensagem a ele ouvir aí? O profeta fala sobre isso, sobre o pacto. Você terá que ter o mesmo Espírito de Cristo, ou não vai se encaixar no arrebatamento. Corretamente quando se unirem, amém? Sim, Senhor, não porque você mesmo faz, mas porque algo, o amor de Deus, tem entrado em sua alma e arrancado todo ídolo terreal. Aí está, é algo que clama e invoca por Deus, é sua alma aqui dentro chamando o Pai Celestial. Aí está, isto te dá fé, e você se torna a semente de Abraão. Você crê na promessa de Deus como Abraão creu? Embora ela demore, contudo você crê nela. Aleluias! Não importa quanto tempo isso leve, 25 anos, 30 anos, 40 anos, mas ela vai se cumprir de alguma maneira, ela vai se cumprir. Porque a palavra de Deus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluias! E esta é a igreja que Deus procura, essa é a fé que Deus procura, a mesma fé de Abraão. Não importa quanto tempo isto passe, Deus está buscando esta fé no coração de cada homem e de cada mulher. Oh, veja, e você não consegue se manter fiel de um avivamento a outro? E você diz que é semente de Abraão? Se você não consegue nem participar dos cultos, você diz que é semente de Abraão? Eu digo a você, meu amigo, parágrafo 69, é melhor você considerar algo primeiro, antes de falar isto. Não julgue mal coisa alguma, fique firme com esta palavra, não titubie. Faça como Abraão, não titubeou na promessa de Deus por incredulidade. Quando ele lhe disse que ele lhe daria um filho, ele esperou 25 anos, ficando mais forte o tempo todo. Ele cresceu na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Não almejo fazer uma pregação, disse o profeta, mas isto simplesmente pregou em mim. Começou a pregar em mim. Isto é Deus chamando, Deus elegendo. Agora você pode encarar há pessoas, agora você pode encarar isto. Há pessoas que jamais serão salvas, independentemente do que elas façam. E você sabe disto.
Há pessoas que são predestinadas à perdição. Há pessoas que são predestinadas a serem salvas. Todos os que são predestinados a serem salvos, serão salvos apesar de tudo. Vou parar por aqui. E um dia desse a gente termina. Os predestinados serão salvos. Já estão salvos. Desde antes da fundação do mundo. E para provar que você é predestinado, você precisa ser predestinado para crer nessa mensagem. Tem que ser predestinado para aceitar este profeta. Tem que ser predestinado para aceitar a doutrina da palavra. Tem que ser predestinado para vir e escutar estas verdades. É só predestinado que faz isso. E você e eu somos reais predestinados do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos predestinados, igreja. Não importa quantas tempestades vai vir, quantos problemas vai vir, não importa se o inimigo vai se levantar como torrentes de água, nós somos predestinados por Deus para crer nesta mensagem. Agora, se nós não nos posicionarmos para levar essa mensagem adiante, qual será a próxima geração? Não haverá geração. Por isso nós, como pais, nós devemos nos posicionar. Levar essa mensagem adiante, através do nosso testemunho, através da nossa vida, e mostrar para o mundo, que mesmo que nós não pregue para eles, que nós não ganhe eles, mas no dia do julgamento será como um testemunho, será como um julgamento. O teu testemunho será um julgamento, seja lá para quem for, para o teu vizinho, o teu colega, seja lá quem for, será um julgamento. Mas, para alcançarmos a promessa, precisamos deixar alguns ló para trás. Não deixa os ló fazer você perder a tua promessa. Incline sua fronte, feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, palavras simples, por lábios gaguejantes, Senhor, sem muitas faculdades mentais, teológicas, mas o Senhor é aquele que conhece o coração e a intenção, Pai. Eu sempre vi o Senhor trabalhando na simplicidade, Senhor. Foi simples, mas o resultado é grande, é sobrenatural. E cremos que o Senhor estava aqui falando conosco, Pai, dizendo aos nossos ouvidos, nos consolando, dizendo que nós somos predestinados. E o Senhor tem nos dado fé, e esta fé não é nossa, é um dom de Deus, como disse Paulo. Pela graça sois salvos, por intermédio da fé, e isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. E estamos agradecidos por isto, Pai. Portanto, Senhor, se nesta caminhada ainda estamos com os nossos sobrinhos, se ainda existe alguns ló em nossos corações, que nos impede, que nos atrapalha, que faz nós regressar, que faz nós voltar aos caldeus, à cidade de Ur. Senhor, permita-nos, ó Deus, que nos separamos destes lós, para que possamos nos encontrar com a Tua palavra, e olhar para as Tuas promessas, e ver que tudo que o Senhor disse em Sua palavra, isso nos pertence. A cura nos pertence, a libertação nos pertence, a salvação nos pertence, o perdão para as nossas almas nos pertence, o sangue derramado na cruz do Calvário nos pertence, e nós queremos tomar posse disso nesta noite, Senhor, e desde já declararmos a nossa vitória, e queremos dizer para os nossos ló que nos seguiram até aqui: se pegares à esquerda, nós tomaremos a direita, mas se pegares à direita, nós iremos para a esquerda, mas a partir de agora, não andaremos mais juntos. Nós declaramos isto, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo,
queremos alcançar a mesma fé de Abraão, queremos alcançar a mesma promessa, porque o Deus é o mesmo. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos com um olhar sobrenatural, espiritual, para o tempo em que estamos vivendo, Senhor. Que nós não somos miseráveis, que nós não somos qualquer um, mas nós somos filhos de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a viver como tais. Ajuda-nos, ó Pai, a se comprometer com a Tua obra, a se comprometer com o Teu trabalho, a se comprometer com as coisas celestiais, Senhor, para que assim possamos ser bons filhos e o Teu Espírito, qual é o nosso tutor, possa reportar diante de Deus qual é o nosso comportamento aqui na terra, Senhor. Deus, e eu peço humildemente, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos guie e nos mantenha equilibrado nesta palavra, Senhor. Não nos deixe ir para a direita nem para a esquerda, mas nos mantém, Senhor, no centro da Tua palavra, Senhor. Naquele caminho que o Senhor abriu, Deus, e eu oro juntamente com a Tua igreja, expulsando toda a enfermidade, Pai. Esses pedidos que estão aqui, ó Deus, que vieram não diante de um homem, mas vieram diante de Ti, Senhor. Nós declaramos nossos irmãos abençoados, curados e libertos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós tiramos toda a enfermidade, todo o problema, toda a depressão, toda a ansiedade, sejam desfeitos pelo poder que há no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Assim nós declaramos a nossa vitória e alcançamos de Ti, Senhor, que é mais do que vencedor. Aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que Deus vos abençoe, meus amados. Quem não deu o nome para o almoço do fim do ano, você deixa o seu nome ali, com os diáconos, com o tesoureiro, com o irmão João, porque queremos fazer uma boa coisa. Mas deixe seu nome para que nós possamos então ter uma média de pessoas e também para nós administrarmos bem como e o que comprar, tá bom? Não deixe de fazer isto. E também que estou programando uma data antes da nossa vigília para fazermos uma limpeza geral na nossa igreja. Todos vocês que têm um espírito voluntário, os que têm espírito voluntário, estão convocados para dar o nome também. Me procure pelo WhatsApp, dá o seu nome e assim nós unidos estaremos fazendo uma boa obra para o Senhor Jesus Cristo, né? Não esquecendo então, dê o seu nome tanto para o almoço como para a limpeza e assim declaramos uma data e depois lançamos lá, tá bom? Deus os abençoe no nome santo de Jesus. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana de trabalho. Shalom a todos no nome de Jesus.